Olá, famílias! Eu me chamo Hanna Pereira, sou professora da Educação Infantil aqui no Colégio Santa Amália e hoje eu vim falar para vocês sobre a importância de brincar com os jogos físicos, aqueles jogos tradicionais como trilhas, damas, jogo da memória, jogo da velha, dominó. A gente sabe que durante os jogos as crianças se empenham, se engajam para cumprir um objetivo, que é principalmente ganhar, né? Assim, elas acabam aprendendo sem nem perceber. Por isso, os jogos são ferramentas potentes, pois oferecem uma variedade de benefícios para o aprendizado das crianças. Vamos entender? Habilidade número 1, habilidades sociais. Os jogos incentivam a interação entre as crianças, promovem a comunicação, o trabalho em equipe e o respeito às regras. Durante os jogos, as crianças vão ganhar, mas também irão perder. E isso é importante que aconteça, porque assim ela vai aprender a lidar com as frustrações, não só durante o jogo, mas para a vida. Habilidade número 2, pensamento crítico. Muitos jogos exigem estratégia, tomada de decisão, planejamento, e isso ajuda a desenvolver habilidades de resolução de problemas. Número 3, memória, concentração e coordenação motora fina, como nos jogos de quebra-cabeça. Habilidade número 4, raciocínio lógico. Então, muitos jogos a gente precisa fazer cálculo, contagem, precisa entender padrões, por exemplo, num jogo de dominó. Até o próprio jogo da velha é um jogo simples, porém para as crianças é muito importante, porque a criança precisa prever o movimento do adversário. Então isso já vai desenvolvendo ali uma resolução de problemas, já vai desenvolvendo o raciocínio lógico dela. Outro exemplo é o jogo Batalha, que é um jogo de cartas, que a gente também consegue utilizar aí a questão da matemática, porque é um jogo onde cada um precisa retirar uma carta e quem tirar a carta maior fica com a carta do adversário. E aí, quando terminam as cartas da mesa, vence quem tem o maior número de cartas. Então, a gente consegue trabalhar muito bem a matemática aí, assim como jogos de trilha, onde a criança precisa saber os padrões do dado, né, entender ou fazer a contagem, andar uma casa de cada vez, contar essas casas de maneira correta para que ela consiga andar durante a trilha, né? Existem muitas habilidades que a gente consegue desenvolver durante um jogo, mas eu quero finalizar aqui com a habilidade da paciência. A gente sabe que é muito difícil ter paciência, principalmente para as crianças, mas durante os jogos existem diversos momentos ali que a criança precisa aprender a lidar com algumas coisas. Então, esperar a vez, o próprio momento de concentração é preciso ter paciência, o momento de ter que planejar um movimento precisa ter paciência e aceitar a frustração. Então, durante esse momento, a criança também vai desenvolvendo aí um pouquinho da paciência. Para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês. Então, numa loja de brinquedos, existe uma seção somente para jogos físicos. É legal procurar, levar a criança para entender também o interesse dela, respeitando sempre a faixa etária. Porém, existe lojas de materiais pedagógicos. Então, caso você queira algo mais específico para alguma habilidade, é legal também, é importante conhecer esses materiais dessas lojas pedagógicas. Outra dica importante é a adaptação das regras. Você pode simplificar as regras para melhor compreensão ou ir aumentando o desafio conforme o seu filho for melhorando aí durante esse jogo. Então eu vou dar um exemplo do pega-varetas, né? Onde a criança precisa ter a atenção, planejar qual vareta ela vai retirar sem que ela mexa em outra vareta. Aí nesse primeiro momento, se a criança ainda for muito pequena, você não precisa fazer valer as regras da pontuação. Então a criança pegou a vareta preta, amarela, vermelha, independente da cor que ela pegar, você vai contar para saber quem vai vencer aquela partida, quantas varetas pegou. Então quem pegou o maior número de varetas venceu. Conforme ela for aprendendo, ela for amadurecendo, aí você pode fazer valer as regras da pontuação, né? Porque no jogo de varetas, cada cor tem uma pontuação e aí você não necessariamente ganha quem tem o maior número de varetas, mas sim a vareta com maior pontuação. Então isso pode variar de acordo com a faixa etária da criança. Você pode fazer essa adaptação em todos os jogos. Outra dica muito importante é a repetição.
Então, para a criança entender muito bem as regras, para ela começar a pensar, planejar estrategicamente, né? Para ela começar a criar essas estratégias, eu preciso que ela entenda muito bem essas regras. Então, eu preciso experiência. Então, introduzir um jogo novo, repete aquele jogo quantas vezes for necessário para que ela consiga melhorar esse planejamento, né, esse pensamento e entender muito bem essas regras. Como vimos ao longo do vídeo, os jogos não são só momentos de diversão, mas também poderosas ferramentas de aprendizagem. Eles ajudam no desenvolvimento social, cognitivo e emocional das crianças, além de promoverem momentos de qualidade em família. Se você está brincando com seu filho, você está contribuindo para que ele desenvolva importantes habilidades, porém de maneira leve e lúdica. Por isso, eu convido vocês a reservarem um tempinho para brincar com os seus filhos. Obrigado por assistirem. Tchau!